Você já ouviu a frase "ninguém morre fora da hora"? Ela parece simples, mas no fundo carrega uma das maiores perguntas da humanidade. Se ninguém parte antes do tempo, como explicar os acidentes, as tragédias, os assassinatos ou mesmo a morte de uma criança? Seria tudo realmente parte de um plano? Ou estamos entregues ao acaso? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério à luz do Espiritismo, apoiados nos ensinamentos de Allan Kardec, nas mensagens de Chico Xavier, nas reflexões de Divaldo Franco e nas palavras de Isabel Salomão de Campos. Prepare o coração, porque a resposta pode mudar a forma como você enxerga a vida e a morte. A primeira coisa que precisamos compreender é que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Nós somos espíritos imortais, criados por Deus para a eternidade. O corpo é apenas uma veste passageira, uma casa temporária para a alma. Allan Kardec escreveu em O Livro dos Espíritos que o nascimento e a morte são apenas portas de passagem, entrar na experiência terrena e depois retornar ao mundo espiritual. Portanto, ninguém começa a viver ao nascer e ninguém deixa de existir ao morrer. Mas isso nos leva a uma pergunta crucial. Se somos espíritos eternos, como se define o tempo que passamos aqui, segundo o Espiritismo? Antes de reencarnar, cada espírito participa de um planejamento espiritual. Com o auxílio de mentores, escolhemos as provas, as missões, os aprendizados que iremos enfrentar. Não escolhemos cada detalhe, mas aceitamos as linhas principais da nossa existência, a família em que nasceremos, os desafios que precisaremos superar e até mesmo o modo como deixaremos este mundo. Chico Xavier dizia que a vida é como uma escola. E Isabel Salomão de Campos nos lembrou: ninguém sai dessa escola antes da hora da prova final. Mas então, o que realmente significa dizer que ninguém morre fora da hora? Significa que, por mais inesperada ou dolorosa que a morte nos pareça, ela nunca acontece por acaso. No céu e o inferno, Allan Kardec explicou que o instante da morte é sempre o cumprimento de uma etapa aceita pelo espírito. Não é castigo, não é injustiça divina. É o encerramento de um ciclo que muitas vezes nós mesmos ajudamos a escolher antes de encarnar. E o livre-arbítrio? Você pode perguntar: e quando alguém é assassinado? E quando uma tragédia acontece por escolha humana? O Espiritismo explica: o agressor tem responsabilidade plena pelos seus atos. Responderá perante a consciência e perante as leis divinas. Mas a vítima, mesmo diante da violência, não partiu antes do tempo. De alguma forma, aquele espírito já havia aceitado uma experiência de vida mais breve, ou até mesmo uma desencarnação trágica, como parte de sua caminhada evolutiva. É doloroso, mas nos revela uma verdade: a justiça divina é perfeita e nada acontece sem um sentido maior. Como Chico Xavier disse certa vez, a vida é um grande livro e cada página, mesmo as mais difíceis, fazem parte da nossa lição. E quando falamos da morte de crianças, talvez esse seja o ponto mais delicado e mais doloroso. Quando uma criança parte cedo demais, nossos corações gritam: isso não faz sentido, mas o Espiritismo nos explica que aquela criança não é uma alma nova, é um espírito antigo, com muitas vidas anteriores. Algumas vezes, ela vem ao mundo apenas para uma experiência curta, para completar um aprendizado rápido, resgatar algo do passado, ou até para despertar transformação nos pais e familiares. Divaldo Franco costuma dizer: a morte não rouba, ela devolve o espírito à vida verdadeira, e assim entendemos que nenhuma existência é em vão, por mais breve que seja. Mas e quando alguém tira a própria vida? O suicídio é um caso diferente. Nesse ato, o espírito interrompe a experiência antes do tempo previsto. Mas isso não significa que escapou das provas da vida. Pelo contrário, encontrará no mundo espiritual as dores que buscava evitar, além da angústia de perceber o sofrimento que causou àqueles que ficaram. Chico Xavier, através de Ivone Pereira, trouxe no livro Memórias de um Suicida relatos impressionantes. A mensagem é clara:
A vida é sempre o melhor caminho, mesmo quando parece insuportável. E sempre existem recursos espirituais para nos sustentar, se abrirmos o coração para buscá-los. Portanto, quando ouvirmos que ninguém morre fora da hora, não pensemos que Deus deseja o sofrimento ou que Ele se alegra com nossas dores. Essa frase é, na verdade, um convite à confiança. É a certeza de que o Pai não erra, que não existe acaso e que até mesmo as partidas mais duras fazem parte de um propósito maior. Como dizia Chico Xavier, a saudade é o amor que fica esperando o reencontro. E como escreveu Allan Kardec, a vida futura é a chave que nos ajuda a compreender a vida presente. Se você perdeu alguém querido, saiba, nada foi em vão. Essa pessoa não partiu antes do tempo. E um dia, você vai reencontrá-la, porque a morte não separa para sempre. O amor é mais forte do que a ausência e a vida continua. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Você pode estar sendo o instrumento para aliviar uma dor. E lembre-se, ninguém morre fora da hora e ninguém caminha sozinho.